podendo refletir um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Eu passei o tema hoje como a capacidade de renovar-se, mas na verdade é a vontade de renovar-se. Então, o nosso tema principal, a nossa reflexão principal será sobre a nossa vontade. Então, muitas vezes, nós temos aqueles momentos em que nós sabemos exatamente o que precisamos fazer, o que é preciso para amenizar, para solucionar, para executar uma ação em nossa vida, ou uma mudança, ou uma melhora, e simplesmente não fazemos. Nós sabemos exatamente o que tem que ser feito, mas não fazemos. Não conseguimos ter a vontade de agir, de dar o primeiro passo, de falar, não, eu vou, eu consigo. Um pouco por falta de acreditar em nós mesmos, e um pouco também porque escolhemos isso através do nosso livre-arbítrio. Escolhemos não fazer isso. Muitos de nós falam que tem um irmão, um ente que não se dá bem e a gente brinca, né? Deixa para a próxima. Na próxima a gente resolve esse problema. Por que a gente não resolve isso agora? Eu mesmo sou uma, que eu tenho uma pessoa que fala, para a próxima, Deus, para a próxima. Então, alguns dias nós somos invadidos por uma onda de violência, de problemas no trabalho, de problemas no nosso lar, de problemas na nossa sociedade em geral, e nós acabamos nos engolindo, né? Não tendo reação, não tendo a vontade realmente de resolver aqueles problemas. E entre essas reações nem sempre tão positivas que nós temos, nós adotamos algumas que pioram ainda mais, digamos assim, a nossa situação. Uma delas é a tendência à acomodação, a famosa procrastinação. Quem nunca procrastinou? Né? Todos os dias nós procrastinamos em alguma coisa. Nós procrastinamos em alguma meta que nós colocamos para nosso melhoramento ou de uma atividade. Né? Quem nunca falou que na segunda-feira começa a dieta, o exercício, e daí chega na terça, e daí a gente fala, não, mas é na outra segunda, e a gente vai procrastinando, mesmo sabendo que aquilo é algo importante para nós. Então, há momentos que nós sabemos claramente o que nós precisamos realizar para amenizar ou para solucionar algum momento difícil na nossa vida. Mas quantas vezes nós não fazemos nada? E é nessa inércia que nós empatamos a nossa vida, nós empatamos a nossa evolução, desperdiçando boas oportunidades para o nosso melhoramento. E nos tornamos alvos do negativo, do difícil, do triste. Então nós entramos numa onda de reclamação, de murmuração, por conta disso. A segunda ação que nós adotamos é a de reclamar, é a de murmurar, né? Porque nós temos essa tendência de ficar murmurando, de ficar remoendo, de ficar reclamando o tempo todo. Muitos de nós ainda fazem isso com muito mais frequência do que a gente consegue imaginar. Então, nesse momento, nós sempre encontramos um motivo para a lamentação. Se nós entrarmos na frequência da lamentação, nós sempre vamos ter um motivo de lamentar. Hoje, aqui, qual é o nosso motivo de lamentação, de reclamação? O tempo está muito seco, tem muita fumaça no ar, eu não consigo respirar, não chove, está calor. É um tipo de reclamação. E nós entramos nessa frequência. Então, nós precisamos nos cuidar, porque quando nós fazemos essa reclamação numa forma de alívio, numa forma de desabafo, isso pode ser bom para nós. Quando nós estamos reclamando ou desabafando de algo que está acontecendo conosco, ao falarmos nós conseguimos ampliar isso e conseguimos visualizar uma solução. Mas a partir do momento em que eu só reclamo, eu estou só superdimensionando o meu problema. Porque eu estou entrando naquela frequência.
e eu não consigo sair dela. Eu entro num looping de só reclamar. Então, toda vez que eu vou reclamar daquele momento para alguém, eu estou entrando novamente naquela frequência. Eu estou chamando novamente a atenção. Eu estou revivendo novamente todos os sentimentos em que eu revivi naquele momento. Toda a angústia, toda a raiva, todo o rancor. Então, isso não é benéfico para nós. Isso nos prejudica. Sem falar que quando nós deixamos nos queixarmos demasiadamente, repetidamente, nós não estamos contribuindo em nada. O momento de ficar reclamando não vai atenuar o nosso problema, não vai resolver o nosso problema. Pelo contrário, nós vamos estar empacados nele, contribuindo para aqueles que convivem conosco as mais diversas atitudes em relação a nós. Então, no nosso convívio social, quando nós começamos nesse desabafo, nessa lamentação, nessa tortura, digamos assim, de ficar se lamentando, nós temos aquelas pessoas que vão dizer que concordam conosco, mas somente para não nos desagradar. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Quando alguém vem e começa a reclamar, nossa, eu concordo com você, mas eu não estou concordando, eu estou falando que sim só para ver se sai daquela conversa. Tem aquelas que podem se silenciar, passando um tempo que desperdiçamos por não estarmos tomando as devidas providências no sentido de modificação. Então, muitas vezes nós nos silenciamos diante daquela pessoa porque a gente vê que nada que a gente tenta auxiliar, tenta ajudar, ela continua naquela reclamação. Tem aqueles que se mostram indiferentes porque já não conseguem verdadeiramente nos ajudar em razão do nosso pessimismo e do nosso derrotismo. E tem aqueles que se irritam e onde causam as discussões, porque são aquelas pessoas em que a gente está sempre tentando ajudar, mas sempre está reclamando de tudo. Sempre está reclamando de tudo. Então, que nós possamos refletir hoje qual pessoa nós estamos sendo. Nós estamos sendo essa pessoa que reclama de tudo, que murmura de tudo, que não consegue dar o passo para renovar-se, para melhorar-se. Tudo é uma lamentação, tudo é uma murmuração, tudo é difícil, tudo é pesado. A vida não é assim. Então, quando nós nos deixamos conduzir por essa acomodação ou por essa reclamação, é porque algo dentro de nós importante está nos faltando. Está nos faltando algo. Nós estamos direcionando a nossa vida, a nossa existência, por um caminho errado. Então, nós precisamos tomar a rédea dos nossos passos, dos nossos caminhos e começar a pensar qual é a ação, qual é o caminho que eu de fato quero seguir, que eu de fato quero me concentrar. Então, o Espírito Joanes, no livro Para Uso Diário, Psicografia de Raul Teixeira, ele constata nesse livro que ao reclamar em demasia, você se torna inoportuno, excessivo e aborrecido. Então, isso é fácil de visualizar, né? A pessoa que reclama o tempo todo, ela está sempre de mau humor, ela está sempre aborrecida. É aquela que você fala, bom dia, meu amigo. Bom dia para quem? Não é assim? É assim? Só se for para você. Aquele deboche, né? Então, nós precisamos cuidar das nossas ações. Cuidar esses momentos que nós temos. Ninguém consegue ser feliz, pleno, ainda, por enquanto, neste momento, né? Porque muito em breve nós seremos plenos em não reclamar mais. Mas no momento a gente não tem os dias tão fáceis. Nós temos os nossos dias difíceis, nós temos as nossas batalhas diárias. Mas isso é nosso. Nós precisamos aprender a lidar com elas da melhor maneira possível. O Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, Psicografia de Francisco Xavier, ele nos faz uma interessante analogia.
ele fala que quando ele compara a mente humana a um grande escritório. Ele fala que esse escritório ele é subdividido em diversas seções de serviço. Diz que nela possuímos o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória, entre outros. Mas acima de todos eles, existe o gabinete da vontade. E é ela o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento, pois governa todos os setores da ação mental. Então aqui nós começamos de fato a falar da nossa vontade. Então nós temos lá o nosso gabinete da vontade. Como que nós estamos direcionando a nossa vontade na nossa vida, na nossa existência, nessa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Então nela nós dispomos um botão poderoso que decide o movimento da inércia ou da máquina. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então nós precisamos controlar a nossa vontade. Será que eu estou usando a minha vontade para a prática do bem, do amor, da caridade, para o auxílio do próximo, para o meu auxílio e o meu melhoramento? Ou eu estou usando a minha vontade somente para o que é material? Somente para o que não vai me mudar moralmente? Somente para construir a minha casa dos sonhos? Somente para o meu trabalho? Somente para isso? Então, quando nós vamos buscar o significado da palavra vontade no dicionário, coincidentemente ou não, nós encontramos a seguinte definição: é a principal das potências da alma, que inclina ou move a querer ou a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, é uma potência da alma. E como que nós estamos utilizando essa potência? Assim, conforme tais definições, nós podemos afirmar que a vontade é um relevante potencial íntimo, porque nos permite definir o rumo que queremos dar para a nossa própria existência. Então, a vontade, ela depende só de nós. Não adianta o outro querer vir pedir para eu fazer alguma coisa se eu não tiver vontade. Não adianta o outro querer que eu mude se eu não tenho a vontade de mudar. Que o outro queira que eu saia daquele looping de reclamação se eu não quero sair. Porque é íntimo, eu que defino. Então, conforme nós sofremos as nossas influências no nosso dia a dia, no nosso meio, na nossa formação educacional, no nosso meio social, na nossa família, todos nós sofremos as influências dos nossos hábitos e daquilo também que nós já carregamos em nós como espíritos. Nós precisamos entender para que serve a nossa vontade, para que eu quero direcionar a minha vontade. E quando ainda ela está envolvida com imaturidade psicológica, costuma dizer que a vontade é fraca, pois não proporciona à criatura a devida segurança e a firmeza em tomar as suas próprias decisões, melhorar as suas atitudes. Então, nós precisamos ser sábios a entender tudo isso, porque nós precisamos caminhar rumo ao nosso melhoramento, rumo à nossa evolução. E como que nós fazemos isso? Querendo mudar, acreditando que nós somos capazes de fazer essa mudança. Nós temos a capacidade de nos melhorarmos, nós temos a capacidade de sermos homens de bem, que praticam a caridade, que praticam o amor, que praticam a benevolência. Então nós precisamos acreditar em nós através da nossa vontade. Eu acredito que eu posso, mas só acreditar não basta. Eu preciso agir. Eu preciso levantar da minha cama, preciso colocar uma roupa, eu preciso começar a dieta da segunda-feira. Eu preciso começar e dar o primeiro passo. Então, todavia, quanto maior for o aprimoramento
intelecto moral da criatura, mais intensa se torna a ação da sua vontade, porque amplia a capacidade para a luta, para a conquista dos valores íntimos mais aprimorados e para a superação de problemas. Um constante autoestímulo para as nossas importantes buscas. É o que podemos chamar de vontade inteligente. Então, quando nós entendemos isso, nós conseguimos agir com a vontade inteligente. Nós conseguimos agir de acordo com aquilo que nós nos propusemos a fazer quando reencarnamos, que era o que? O nosso avanço, a nossa melhora, corrigir e domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações e retornarmos com uma bagagem mais cheia de preciosidades, mais cheia de valores. Segundo o espírito Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, psicografia do Divaldo Franco, ele será tanto maior quanto mais for exercitado. Então, cada vez que nós exercitamos a nossa vontade inteligente, mais nós vamos ter vontade de fazer as coisas. A vontade, ela deve ser trabalhada através dos exercícios mentais, da geração de interesse e da motivação para conseguir-se a autorrealização, a conquista de recursos de vária natureza, especialmente na transformação dos instintos em sentimentos, dos hábitos doentios em doença, da conquista da beleza dos ideais, do engrandecimento humano. Então, a nossa vontade, ela não deve ser trabalhada somente para os bens materiais. Nós temos vontade de ter uma casa, nós trabalhamos para isso e temos o merecimento disso, mas não é só isso. Nós também temos que ter a vontade de sermos melhores, de melhorar as nossas más tendências, como já dito. Nós precisamos disso, para que ao retornar nós possamos olhar e falar, dessa vez eu ganhei uma estrelinha. Falar para mim mesmo, né? Dessa vez eu vim um pouquinho melhor do que eu estava lá. Então a gente precisa disso. A vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais exercitada. Então a Joana de Ângeles volta a falar que nós precisamos exercitar este motor que é a nossa vontade, que é a nossa, o que nos impulsiona a realizar as coisas, que nos impulsiona a nos tornarmos melhores. Sem uma vontade bem direcionada, não há vida saudável. Então, quando nós não direcionamos corretamente a nossa vontade, a nossa vida não vai ser saudável. É aquilo que eu já falei, nós vamos ter a vontade o quê? Só do que é material. Nós vamos ter a vontade de ficar reunido com os amigos, de ir para uma festa, de beber, de fazer todas as coisas que só são materiais. Mas e quando eu tenho lá a palestra no Centro Espírita? Como que está a minha vontade? Parece um compromisso, no mesmo horário. Como que fica a vontade? Será que a minha vontade vai para o caminho do melhoramento, que é vir ouvir a palestra, ou vai lá para a festa, com os amigos? Então é isso que nós precisamos compreender e trabalhar em nós, para onde nós estamos direcionando a nossa vontade. Tais considerações nos suscitam mencionar um importante componente deste potencial íntimo, a perseverança, que é a constância, firmeza e determinação. Quando uma pessoa tem plena convicção do que quer, age de modo a remover os empecilhos do seu caminho, pois não permite que ninguém demova de seus mais caros objetivos. Não se deixa dominar pela ideia de que está fadada a sofrer e nem abre brechas psíquicas para que a incerteza anule sua força íntima. Assim planeja sua vida,
cria suas próprias metas e segue com a devida firmeza de propósito. Então, quantas pessoas hoje nós vemos que nascem, né, nos ambientes mais impróprios, digamos assim, né? No meio da pobreza, sem uma família que deu suporte, sem estrutura material, moral, sem nada. Mas aquela pessoa, ela não admite que ela tenha que viver ali para o resto da vida dela. Ela não admite. Enquanto alguns de nós falam, Deus me fez assim, Deus me quis assim e eu vou ser sempre assim. Essas não, essas falam, Deus não me fez para ficar aqui. Eu tenho potencial para ser melhor. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso me melhorar. Então a vontade dessa pessoa ela é direcionada a mudar a sua realidade. E por mais que ela caia, ela não vai se abalar. Ela vai continuar tentando até que ela mude aquela realidade dela e se torne alguém melhor. E o próximo passo é exatamente isso. E se a pessoa decidida e determinada vier a fracassar? Pode ser consciente da grandeza do seu íntimo e de que na vida nem tudo são flores. Não permite que a sua vontade titubeie, mas antes transforma o insucesso em um motivo para as novas tentativas, tirando do problema a força necessária para a sua solução. Todos nós já sabemos que toda vez que passamos por um problema, nós precisamos tirar o aprendizado dele. Nós precisamos entender o porquê estamos passando por este momento. E toda vez nós teremos uma resposta. Nós teremos a solução. E nós entenderemos o porquê passamos e o que precisávamos aprender. Então, quando nós direcionamos corretamente a nossa vontade, por mais que a gente caia no meio do caminho, nós vamos saber onde erramos. E na próxima tentativa, vamos fazer diferente. É isso que nós fazemos com a encarnação. Nós erramos na outra, ou nas outras, ou nas muitas outras atrás. E hoje nós estamos aqui para nos mudar, para nos melhorar. E nós já caímos tantas vezes e continuamos, porque nós temos a persistência para mudar. Nós temos isso em nós, mas nós devemos acreditar mais em nós mesmos. Porque muitas vezes nos falta isso, acreditar em si, acreditar que somos capazes de superar tudo. Assim como a vontade e a perseverança, nós também precisamos do entusiasmo e da motivação. Porque se eu faço algo que não me entusiasma, eu não tenho vontade de fazer novamente. Se eu não faço com entusiasmo, eu não me motivo a fazer aquilo. Então, como que eu vou praticar a caridade se eu estipulei que eu tenho que praticar a caridade? Eu tenho que fazer aquilo com entusiasmo, com motivação. Por que eu tenho que praticar a caridade? Porque eu estou amando o próximo. Porque eu estou seguindo os passos que Jesus me ensinou. Porque a caridade preenche o meu ser, preenche o meu íntimo. É por isso que eu preciso praticar a caridade. Não porque eu determinei que todo sábado, 1h da tarde, eu vou estar no NAF entregando cesta básica. Não é isso o objetivo. O objetivo é você ir lá e se doar para o próximo. Se doar para o outro. Então nós precisamos sempre refletir isso. Qual é o motivo? O que nos motiva? O que nos entusiasma? O que faz com que a nossa perseverança não falhe? E quando nós estamos verdadeiramente entusiasmados com algo, a nossa vontade e a determinação nos capacitam para a realização de coisas incríveis. Então, cada um de nós sabe o que nos entusiasma,
Qual é a ação que você faz no seu dia a dia que te deixa motivado, que te traz luz, entusiasmo? Todos nós sabemos qual é esse momento. As mães podem falar que é quando chega em casa e ganha um abraço do filho. Eu acho que isso é uma motivação e tanto. Não? Né? Quando chega o Dia das Mães, que chega com as lembrancinhas de escola, ou os pais quando chega com a lembrancinha do Dia dos Pais, isso não é uma motivação, entusiasmo? Então isso motiva, isso entusiasma. E a gente sempre tenta fazer o melhor por eles. Então isso é um motivo de motivação. Isso é algo que nós podemos utilizar para nos melhorar, porque nós queremos ser o exemplo dele. Nós queremos ser o exemplo dos nossos filhos, de quem está ao nosso redor. Então, certa vez Jesus disse que aquele, porém, que perseverar até o final, este será salvo. Está lá no Evangelho de Mateus. Por quê? Porque nós precisamos da perseverança. Não é porque a gente errou hoje que a gente não vai levantar amanhã e fazer melhor. A gente precisa focar, perseverar, com entusiasmo, com vontade, acreditando em nós e acreditando que Jesus, que Deus, que os benfeitores, que os nossos amigos espirituais nunca nos abandonam. Eles estão sempre conosco, nos incentivando, nos inspirando para sermos melhores. Então, o sentido da palavra salvação que Jesus utiliza aqui é a capacidade da criatura de renovar-se moral e espiritualmente. Ao salvar-se, a pessoa se liberta dos erros, das tendências negativas, da ignorância e com isso preserva o seu íntimo dos tormentos e das torturas. Então, nós precisamos salvar-se, né? Nós precisamos da nossa salvação. E isso vem através da nossa confiança em nós mesmos. Acreditar que somos capazes. Enquanto nós pensamos quais são as nossas potencialidades da nossa alma, nós temos os meios disponíveis para impulsionar a nossa evolução. E quando nos deparamos com essa pergunta, nós vamos estar utilizando o livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que ele nos fala justamente sobre as potências da nossa alma. E ele fala que essas potências, elas são identificadas pela vontade, pela consciência, pelos pensamentos, pelo livre-arbítrio, pelo amor e pela dor. Então essas são as nossas potências. É aquilo que nos ajuda a impulsionar na nossa evolução. Então, como seres espirituais e inteligentes que somos, criados por Deus, nós trazemos no nosso íntimo, na nossa alma, os germes que nos facultam, as faculdades poderosas, os elementos necessários para nos impulsionar na nossa evolução, a caminho da perfeição relativa da humanidade. Então, do amor de Deus, nós poderemos ser amorosos. Da bondade divina, nós podemos ser bondosos. Da misericórdia divina, podemos ser misericordiosos. E assim por diante. Então, nós nascemos espiritualmente simples e ignorantes. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Mas o nosso destino é a evolução rumo à perfeição relativa da humanidade, cujo modelo e guia é Jesus. Então, nós nascemos simples e ignorantes, mas o nosso anseio é para que a gente chegue à perfeição moral. E o maior exemplo que nós temos disso é Jesus. Ele é o nosso guia, caminho, verdade e vida em direção ao Pai. Então, falando agora das nossas potencialidades, a vontade é a força interior que nos impulsiona a realizar algo, a atingir os nossos objetivos, colocando em movimento as nossas potências internas, orientando-nas para um ideal elevado, pois querer é poder. Então, aqui Leon Denis, ele também fala que a vontade é o que faz esse movimento.
como Joana de Ângeles disse, que a vontade é o motor que nos impulsiona. Então, é a vontade que nos impulsiona. A persistência, a tenacidade na vontade permitem modificar a nossa natureza, a vencer os obstáculos e a dominar a matéria. Mas é preciso saber concentrar-se e colocar o pensamento em sintonia com o divino. Então não adianta só eu ter a vontade de fazer algo, eu também preciso colocar o meu pensamento com o divino. Assim como Jesus fazia, toda vez que ele precisava tomar uma grande decisão, ou que ele se reunia com umas grandes multidões, o que ele fazia? Ele se retirava, ia para o monte, se isolava e se conectava com Deus. Então nós precisamos ter este momento de relação íntima com Deus também, para potencializar ainda mais a nossa vontade. A inteligência, ela se desenvolve à medida que o espírito conhece a si mesmo, autodescobrindo-se, e tem consciência dos seus atos, dominando as potencialidades da alma e do corpo. Então, não tem como eu direcionar a minha vontade, eu direcionar as minhas ações se eu não me conheço. Eu preciso conhecer o que está dentro de mim, quem eu sou, onde eu quero chegar, por que eu estou aqui, quais são as minhas mazelas, o que eu preciso melhorar em mim. E isso é ser um ser inteligente, porque eu conheço as minhas limitações, eu conheço as minhas potencialidades, eu coloco na balança e eu sei o que eu tenho de bom, o que eu tenho a melhorar ainda, que não é o que eu tenho de ruim, é o que eu tenho a melhorar, para que a gente consiga sempre trabalhar o nosso equilíbrio. O livre-arbítrio, então, é a possibilidade de decidir, de escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, um motivo ou causa determinante. É a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. O livre-arbítrio desenvolve-se à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Porque nas primeiras fases da vida, o espírito quase não tem essa vontade, esse livre-arbítrio. Então nós precisamos, mais uma vez, nos conhecer para que a gente possa fazer o bom uso do nosso livre-arbítrio. Muitas vezes nós erramos por utilizá-lo de uma forma não tão boa, mas precisamos sempre estar atentos e entender o que aconteceu, por que eu errei, qual foi o motivo do meu erro, qual foi a minha tendência. E a partir daí eu começo mais uma vez o meu trabalho de autoconhecimento. Todo produto do espírito reverte para o autor com a sua consequência, podendo acarretar sofrimento ou elevação do ser. Pode-se percorrer o caminho da atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas situações do seu pensamento. O pensamento é o portador da carga energética que o qualifica positiva ou negativamente, interferindo nos relacionamentos humanos, conforme as faixas vibratórias que se expandem. O pensamento de natureza doentia, pessimista e rancorosa tanto prejudica quem cultiva quanto produz ressonância perniciosa na outra pessoa, quando é o dirigido. O pensamento não atua somente em nós, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou pelo mal. Atua principalmente em nós, pois gera nossas palavras e ações com ele, construindo edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Então nós precisamos principalmente também domar os nossos pensamentos. Essa semana eu faço um estudo do Livro dos Espíritos e cai uma pergunta, né? Não lembro o número, mas que fala se é correto calar-se numa discussão, mais ou menos isso. Aí eu até falei, para mim é fácil calar-se durante uma discussão. Por quê? Porque eu penso, eu posso falar algo que depois eu me arrependa e ofender aquela pessoa. Então eu me calo.
Mas o pensamento, você está lá no mata-leão do jiu-jitsu, né? Por quê? Porque a gente pensa e a gente precisa domar também o nosso pensamento. Porque, como visto aqui, nós irradiamos. Por mais que a gente não fale, o pensamento, ele atinge mais ainda o outro. Ele atinge mais ainda nós mesmos. Porque se a palavra magoa, o pensamento também. O outro não sabe o que a gente pensou, mas nós sabemos, a nossa consciência sabe e Deus sabe. Então, o que nós estamos pensando? Olha Deus ouvindo nossos pensamentos e falando, não aprendeu nada ainda. Né? Então, nós precisamos domar o nosso pensamento. Nós precisamos ter essa consciência. Orai e vigiai. Vigiai os nossos pensamentos. A alma, então, adquirirá a plenitude do seu desenvolvimento quando for capaz de compreender a vida celeste, que é todo amor. E dela participa. O amor divino deve se expandir para todos os outros. O amor que multiplica, expande, liberta e faz evoluir. Então, o amor que Leon Denis descreve aqui para nós é esse amor que nos liberta, que nos faz evoluir. E como que nós evoluímos através do amor? Sendo bondosos, caridosos, pacientes, praticando tudo aquilo que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, tudo aquilo que Ele nos ensinou no Pai Nosso, tudo aquilo que Ele nos ensinou ao longo da sua existência. A dor, então, é a lei de equilíbrio e educação. Ela adverte, faz refletir, aprender, ensinar e permite evoluir. Então, é através da dor que nós também evoluímos, que nós também aprendemos, que nós também ensinamos. E por isso que quando nós passamos por estes momentos de dor, de infortúnio, nós precisamos parar e refletir sobre o que está acontecendo. Todos os seres passam pela dor, porquanto os erros do passado recaem sobre nós, com todo o seu peso, e determinam as condições do nosso destino. O sofrimento é a repercussão das violações cometidas na ordem eterna. Por trás da dor, há alguém invisível que lhe dirige a ação e regula segundo as necessidades de cada um. A dor é apenas um meio que usa o poder infinito para chamar cada um para si, a um mesmo tempo, tornando-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual única e duradoura. Então, nós precisamos passar por estes momentos de dores. Não é porque somos masoquistas, kamikazes, é porque nós precisamos aprender, nós precisamos refletir, nós precisamos ser o nosso próprio exemplo e aceitar a dor com inteligência, com amor, porque tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, nada é por acaso. Se eu estou passando por essa fase, por este momento, é porque tem um porquê. Então, assim nós trazemos os germes da divindade, como os seres espirituais e inteligentes da obra do Criador. E é na vida íntima, no desabrochar das nossas potências, as faculdades e virtudes, que está o manancial para alavancar a nossa evolução. Então, nós precisamos de todas essas potencialidades para nos impulsionar para o nosso melhoramento. E uma das principais dela é a nossa vontade de nos melhorarmos. E para finalizar, então, a nossa exposição, eu trago uma mensagem que o nome dela é O Rio, já que nós falamos aqui que é um manancial para alavancar a nossa evolução, então que nós possamos aprender um pouquinho com o rio. Excelentes ensinamentos nos oferece o trabalho das correntes fluviais, que avança vencendo distâncias e empeços variáveis. A partir das suas nascentes, o rio tudo supera, tudo vence, sem deter-se, em face do objetivo a atingir, que é
alcançar o oceano, integrando-se no grande mar. Seja o leitoso rochoso, barrento ou arenoso, esteja margeado por fertilidade abundante com ervas luxuriantes ou por pélperas muralhas, segue para o seu desiderado mar. Não há detritos que resistam à sua força, nenhuma sujidade é respeitada por seu caudal, atendendo aos que dele dependem, os humanos, os animais, as plantas, abençoa as paragens onde transita, reverdecendo tudo. Sentindo a formidável lição do rio, encontramos um incentivo para que, igualmente, a pessoa não se detenha diante dos desafios e óbices que anteponham a sua margem. Busque compenetrar-se, querido amigo, a corajosa atuação do rio e viva assim, arrostando as dificuldades, sem abatimento, sem esmorecimento, lutando por ultrapassar a si mesmo a cada dia, onde quer que seja. Converte a sua prisão em força hidráulica, que tem que atingir ao seu destino. Transforma-se em luz, retirando da sombra cidades inteiras, iluminando a vida de todos os povos. É assim que o rio age. Não importa quantos desafios ele tenha no seu caminho, ele tenha na sua margem. O objetivo dele é chegar no mar, e ele vai chegar. O nosso objetivo é nos tornarmos melhores, é nos aproximarmos do Pai. E nós conseguimos, nós temos vontade e nós vamos chegar lá. Então, ao meditar sobre isso, refletindo o Criador na sua própria alma, faça o mesmo, porque você também tem o destino dos rios, alcançar o mesmo oceano das evoluções, superar os seus limites que o cercam, com disposição, com empenho e com muita ousadia, acreditando que é capaz, que você também é luz divina na caminhada guiada pelo amor do Pai. Mas é preciso fazer a sua parte, é preciso ter a vontade e agir para não estagnar. Obrigada a todos.